Olá, turminha do quarto ano, tudo bem? Como foi o dia de vocês? Vamos lá nos organizar para a aula de hoje? Temos história e geografia, mas antes, aquelas 3 dicas que a professora sempre faz questão de lembrar. Cantinho da leitura, vestiu a camisa da farda, material ok, lápis, borracha, livro, para não estar saindo e voltando, perdendo a concentração. Tudo ok, não é isso? Então, nesse primeiro momento, vocês vão pegar o livro de história nas páginas 36 e 37. Olha, eu aqui já com o livro. Vamos primeiro realizar a atividade da página 36, olha só. E depois vamos para a página 37. Então, peguem o livro de vocês aí rapidinho para a gente acompanhar essa atividade, tá bom? E logo depois vamos para a geografia. Na página 36 do livro de história, vamos dar continuidade ao retorno dos holandeses para o Brasil. Lembra que eles vieram da primeira vez, foram derrotados. Vieram da segunda vez e pediram reforço de Maurício de Nassau. Estão lembrados? Pronto. Essa atividade é uma continuação do assunto da aula anterior. Então, na página 36, acompanha aí comigo, ó. Tem assim: com Maurício de Nassau vieram artistas que representaram em suas obras a vida na colônia. Lembra que quando ele veio, Nassau, ele desenvolveu a urbanização, ruas, museu, teatro. Estão lembrados aí? Qualquer coisa, volta lá no assunto anterior. Então, aqui ele trouxe um artista para retratar algumas pinturas da época. Então, aí vocês vão observar na questão 3 que tem uma sociedade, que são os indígenas, né? Que vivem na natureza. E aí ele vai retratar 2 episódios. O primeiro é uma imagem de uns índios, né? Como se fosse dançando. Vocês estão observando aí. E tem, tipo, 2 mulheres observando esses índios, né? Olha aí na imagem de vocês. Aqui é a imagem, ó. Para quem não tem o livro. E esse segundo momento que é retratado nessa pintura é de umas frutas tropicais. Eu consigo ver aqui abacaxi, caju, que mais? Dizem aí para mim, romã, né? Tudo frutas tropicais, que quando eles chegaram aqui no Brasil, eles encontraram já essas frutas. Então, vocês vão observar aí o que o Nassau, a ideia dele foi trazer artistas que desenhassem, pintassem aquele momento que eles estavam vivendo aqui na colonização. Então, na letra A diz o seguinte: o que você observa na imagem 1? Eu observo o seguinte, que é um grupo de homens dançando, né, indígenas, e eles estão sendo observados por 2 mulheres. Então, aí dá a entender que eles estão numa mata, numa floresta. Assim é a minha visão. Vê se bate aí com a de vocês. E aí, se vocês acharem a mesma coisa, já coloca a observação aí na letra A. B, você conhece as frutas representadas na segunda imagem? Quais são? Gente, aqui eu consigo observar melancia, eu conheço, abacaxi, romã, caju, mamão, tem maracujá também, ó, bem lá no cantinho da figura. Observa aqui, ó. Uvas, vocês também conhecem essas frutas? Ai, eu adoro todas elas. E a letra C, em sua opinião, por que os pintores europeus representavam a vida na colônia? Então, o que vocês acham aí? Para que serve essas ilustrações, que hoje podemos chamar de fotografias? Será que eles faziam só porque achavam bonitos? Ou será que era para retratar como era a vida nas colônias naquela época? Já que aqui tinha os colonizadores e eles enviavam para a Europa, para o pessoal ter uma noção. Eu acredito aí que seja mais para representar um pouco da cultura. Eles chegaram aqui, já tinham os índios, de repente, a curiosidade, né, de relatar uma espécie de diário e imagem, o que acontecia na época. Como tiramos uma foto? Tiramos para guardar, né, nas nossas imagens aquele dia que foi legal, ou aquele brinquedo maravilhoso que a gente não tem a oportunidade de estar todo dia, então a gente registra lá aquele flash. Então, acho que foi bem isso mesmo que Nassau trouxe esses artistas para retratar mesmo, para hoje, né, futuramente, na época, saber como foi o período de colonização, tá bom?
Isso é uma resposta muito pessoal, estou dando umas dicas aqui. Então, façam aí a página 27, com esses tópicos que eu sinalizei aqui, e corre lá para a página 37, que tem muito assunto para frente. Já aqui na página 37, é bem interessante que hoje a gente vai aprender um monte de coisas sobre a colonização. Já pensaram aí, quando os portugueses chegaram aqui, que deram de frente para os índios, que viram, nossa, que civilização é essa? Eu não vou me estender muito, porque vocês já viram lá atrás com a professora Neide a questão do descobrimento do Brasil, quem eram os povos que habitavam aqui. Então, vamos dar uma caminhada aí mais para frente. Então, imagina aí, eles chegaram aqui, os índios, descobriram esse país imenso que é o nosso. E, de repente, vieram espanhóis, vieram franceses, vieram os portugueses, vieram os holandeses. Era muita gente, meu povo, aqui no Brasil. Fora os índios que já existiam, não é isso? Imagine aí como foi essa misturada toda de povos. Já observaram na sala de vocês que cada um de nós temos uma característica diferente? É, minha gente. Se esses europeus não tivessem vindo para cá, nós éramos todos índios, todos com os mesmos traços. Perceberam que os índios têm os mesmos traços? Depois pesquisa aí ali, bem aqui pertinho na Amazônia, para você ver algumas tribos indígenas, têm os mesmos traços, mas vieram os povos de fora, né, os europeus, e aí começaram a se relacionar com índios, depois veio os africanos. Imagina aí a quantidade de gente que nasceu aqui no Brasil. Por isso que nós temos características próprias, cada um com a sua beleza. Então, vocês vão encontrar alunos com cabelo cacheado, outros com cabelo liso, loiro, moreno, ruivo, baixo, alto, gordo, magro. Todo mundo tem a sua beleza, por conta dessa mistura dos indígenas com os europeus, com africanos e europeus. Nossa, vamos conhecer um bocado. Gente, já está até esquentando a minha cabeça, mas não esquenta aí também não. Para isso, temos a leitura aí da página 37. Vamos entender um pouco. Diversidade étnica na formação do povo brasileiro. Gente, o que é isso? Nada mais, nada menos essa misturada toda de raças que tivemos aqui no período colonial. E hoje, aqui o Brasil tem várias belezas, né? Cada um com suas características. Então, foi por isso, porque lá no início, esse pessoal começou a se relacionar. Então, vocês vão entender aí um pouco de 3 povos que surgiram aí. Olha só. Acompanhe comigo a leitura. O povo brasileiro formou-se de mistura de diferentes povos. Já citei alguns aí. Você já ouviu os termos mameluco? Será? Mulatos? Cafuso? Pois é, minha gente, essa origem toda de povos misturados deram origem a vários tribos. Olha só, quando os europeus se misturaram com os indígenas, surgiu os mamelucos. Olha só, depois os europeus se relacionaram com os africanos, que foram os escravos que vieram para o Brasil, e surgiu os mulatos. E depois, os indígenas se relacionaram com os africanos, olha só, e deu os cafusos. Foram muitas intensas, essas terras foram, assim, muito povoadas por diversos povos. Fora que eu não cheguei ainda nos imigrantes, que aí vieram o povo asiático. Olha só a confusão, minha gente. Então, vamos ficar nesses 3 por enquanto, lá na colonização. Então, lembrem aí que com essa misturada toda, europeu, africano, indígena, deu característica a esses 3 povos, essas 3 etnias: mulatos, mamelucos e cafusos. Gente do céu, vamos lá, mais para frente. As diferenças étnicas e as misturas de povos também foram registradas por Albert, que foi o pintor que o Nassau trouxe para o Brasil. Então, aí vocês vão ver 3 figuras que representa a mameluca, em 1641, essa dama aí de vestido branco, com as seixas de flores. Vamos ter uma mulher tupi, uma indígena, né, com a seixa também, com um índiozinho do lado. E depois vamos ter uma mulher negra, que aí já é uma africana.
Também com a criança, você já vê que são traços diferentes. Por isso, gente, que hoje somos tão diferentes um do outro. E eu acho isso muito legal, sabia? Eu acho o Brasil, assim, de uma riqueza imensa e de povos lindos, porque não somos iguais. Imagina aí um mundo com todo mundo igual. Ah, ia ser muito sem graça, não ia, não? Então, gente, essas diferenças todas surgiu através desses relacionamentos que tiveram entre esses três principais povos e aí povoaram o Brasil que nós vivemos hoje. Esse é o texto aí de Pequeno Cidadão, tá bom? Hoje foi a nossa aula de história. Preparem-se aí que o nosso próximo encontro vai ser Revoltas do Período Colonial. Quem gosta de guerra, quem gosta de uma bela história, quem gosta de flechas, de espadas, quem gosta aí, prepara-se para o nosso próximo encontro que vai ser muito massa, muita história para contar. Que é só um aquecimento para vocês saberem com a origem desses povos que a gente transita para lá e para cá nas ruas, de diferentes características. Então, só reforçando aí as três etnias que surgiram, que foram os mamelucos, europeus e indígenas, os mulatos, europeus e africanos, e os cafusos, que foram os indígenas e os africanos. Gravem aí, tá certo? Que é um momento de curiosidade, tá certo? Próximo encontro chegando, geografia.